Olá, seja bem-vinda. Nessa aula você vai ver o passo a passo do processo criativo que eu utilizei para montar a decoração, que vocês vão ver o passo a passo da montagem, a decoração de circo, que eu montei exclusivamente para esse curso, certo? Então, vamos lá? A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é exclusivamente sobre o tema. Por que eu escolhi o tema circo? Primeiro, porque é um tema amplamente conhecido, é um tema que é muito usado e, ao mesmo tempo, é usado na maioria das vezes da mesma forma, ou trabalhando o circo nas cores azul, vermelha e amarela, ou trabalhando o circo candy, né, nas cores pastéis para as meninas. E eu quis justamente trazer esse tema de uma forma nova, de uma forma diferente e mostrar para vocês nesse passo a passo que é possível sim você criar algo novo, algo diferente para temas já conhecidos e de uma forma que você não tem que se inspirar em outros decoradores, em outras festas para criar algo novo, algo diferente, tá? Então a primeira coisa que eu quis montar foi um circo de menina, tá? E principalmente sem animais. Apesar que muitas pessoas escolhem o tema circo justamente pelos animais, porque as crianças gostam de animais, enfim, não só pela alegria do circo, né? Mas, como é um tema que eu escolhi no meu circo, não tem animais, tá? Porque eu acho que não é bacana você ter exploração de animais dentro do circo. No meu circo tem outros elementos que são muito mais interessantes do que simplesmente ter esses animais que não se cabe mais hoje na realidade, né, do nosso dia a dia, tá? Mas eu sei que apesar disso existem clientes que querem os animais no circo, mas como esse circo é meu, eu não vou trabalhar os animais nesse circo, tá? Então, e por que também que eu não quero trabalhar os animais no circo? Tanto pelo um posicionamento meu, e segundo que uma das minhas inspirações para esse circo é o Cirque du Soleil, que quem conhece sabe que é um circo que é uma proposta nova, apesar do circo ter mais de 30 anos, ele revolucionou o mercado circense, né? A atração circense. Ele tirou os animais, ele mudou o aspecto daquele circo decadente, daquele circo, né, sofrido, vamos dizer assim, tirando os animais, colocando apresentações ao vivo, reformulando, fazendo toda a parte de costume, né, de roupas, tudo novo, com uma proposta de história, de contar alguma história, não simplesmente apresentar atrações. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui, sim. Essa proposta nova, tanto do Cirque du Soleil, que vai entrar que é na nossa inspiração para o tema, quanto essa inovação, tanto do Cirque du Soleil quanto para o tema em si, certo? Então, a primeira coisa que eu fiz para a gente começar esse processo criativo foi justamente como eu apresentei para vocês aqui no módulo passado, o passo a passo do processo criativo. Eu comecei pesquisando sobre o tema, né? Como eu disse que a minha principal inspiração foi o Cirque du Soleil, eu comecei a fazer essa busca tanto no site do Cirque du Soleil, no Instagram, pelo Pinterest, comecei a ver imagens, comecei a pensar a respeito dessa proposta que eles apresentam, de ser algo mais sofisticado, algo mais novo, mais, até mesmo mais lúdico, né, do que é essa proposta circense do Cirque du Soleil. Então, as minhas ferramentas de busca nesse processo criativo foram o Pinterest, o Instagram e os sites, né, o Google em si, de uma forma geral, para pesquisar justamente a história né, do Cirque du Soleil, entender todo esse posicionamento deles para poder trazer também para esse circo, certo? Então, quando eu comecei a pesquisar a respeito do circo, eu comecei a me perguntar justamente as perguntas que eu coloquei como roteiro para vocês na hora de vocês criarem o seu processo criativo. Então, quais os pontos principais? Qual é a emoção que o tema transmite? Para mim, a emoção que o circo transmite é alegria,
a delicadeza, no caso de ser um circo feminino, um circo de menina, né? A gente está pensando de repente no circo, e normalmente é uma festa que se faz para 1 ou 2 anos, e no caso aqui, como era uma festa, como eu penso numa festa de menina, então eu penso tanto na alegria do circo quanto na delicadeza que ele pode trazer, essa sofisticação que também está ligado ao Cirque du Soleil, a todo esse circo novo, esse circo mais moderno que eu quero apresentar para vocês. Então, quais são os elementos centrais desse circo, né? A gente vai ter os palhaços, a gente vai ter os equilibristas, os malabaristas, o balão, as pipocas, o doce, tudo aquilo que está envolvido, né, da criança ir lá sentar para ver o circo com o seu baldinho de pipoca, comendo um pirulito, tomando um sorvete, com um balão que sempre normalmente é vendido nas entradas dos circos, e tudo mais. Então, tudo isso são os elementos centrais que eu vou trabalhar nessa decoração. E as cores predominantes. Como eu falei para vocês, eu escolhi trabalhar um circo de menina. Então, para isso, eu quis trabalhar com cores suaves, cores claras, mas em função da alegria, da sofisticação desse circo, eu quis também trabalhar com pontos vibrantes, justamente para dar a alegria, para dar essa vibração que eu queria transmitir, que é de alegria, de ao mesmo tempo delicadeza e sofisticação. E as cores, como a gente já conversou aqui, transmitem emoções. E quando a gente coloca uma cor mais vibrante, ela passa simplesmente de sair de um ponto de delicadeza e caminhar para um ponto de alegria. E é isso que eu quis transmitir com este circo, tá? E se existe algo por trás da história do personagem, algo curioso, é justamente isso que eu passei para vocês, a parte de não usar os animais, a sofisticação do circo decadente, de pegar algo que era decadente, que era barato, era pobre, né, quase um circo, e virar algo luxuoso, algo sofisticado, algo imponente, que todas as classes sociais, na verdade, frequentam e gostariam pelo menos de frequentar, porque também virou um ingresso caro, né, enfim. Então, esses são os pontos principais do meu circo. E a gente vai partir aqui para a desconstrução do tema, exatamente como eu passei para vocês. Então, qual emoção que eu quis passar? Como eu já falei, eu queria alegria, sofisticação e delicadeza ao mesmo tempo. Então, eu escolhi fazer uma paleta suave com pontos de iluminação, com pontos que vibrariam mais dentro do tema. E quais elementos centrais que serão trabalhados, que serão os meus objetos decorativos? São os palhaços, os equilibristas, o ticket de entrada do circo, os balões, pipoca, pirulito, bala, sorvete, tudo isso, toda essa parte de balão, pipoca, pirulito, bala, sorvete, eu substituí ao invés dos animais. Então, eu mantive essa proposta lúdica, mantive essa proposta delicada, levando um circo para um outro lado, um lado que continua tendo as características do circo, do palhaço, do equilibrista, mas levando essa delicadeza, essa sofisticação também dos doces, da pipoca, de tudo isso que está presente no circo também, e às vezes as pessoas se esquecem. E qual o clima e ambientação que eu quis dar? Eu quis justamente um circo sofisticado, um circo moderno, mas sem perder a delicadeza. Então, essa é a desconstrução que eu fiz do tema, tá? Então, a partir do momento que a gente direcionou, que eu mostrei, defini todos esses pontos, exatamente como eu passei para vocês, tá na hora de começar a fazer essa pesquisa aberta, onde a gente vai trabalhar, buscar essa paleta suave, com pontos de luz, vamos buscar esses objetos decorativos que vão entrar dentro dos elementos do circo e buscar esse estilo, esse clima, essa ambientação de design para o nosso circo, tá? Então, essa é a primeira etapa do nosso processo criativo, a nossa pesquisa aberta. E uma coisa que eu quero contar para vocês aqui.
E eu vou mostrar essa imagem que, na verdade, foi o ponto de partida para esse circo. Foi um desfile da Dior, um desfile que, se vocês podem olhar aqui, aconteceu dia 21 de janeiro desse ano, ou seja, há 8 meses atrás. Mais de 8 meses atrás, não sei quando que você está assistindo esse vídeo, tá? Então, o que aconteceu? Eu, dentro as fontes de inspirações que eu sigo muito muitas marcas de moda, tá? É o meu universo, é onde eu trabalhei os 13 anos da minha vida trabalhando com moda. Então, são referências que são muito fortes para mim. E uma das referências que eu sigo são essas marcas de alto luxo, que levam a tendência para todos os campos relacionados à arte. E no começo do ano eu me deparei com esse circo, com esse desfile da Dior, lá em Paris, o desfile do Pret-à-Porter, né, que é a marca, que é não é a alta costura, e eu fiquei encantada quando eu vi essa tenda que eles fizeram, né, para a temática que era circo, o desfile deles. Então, quando eu vi, falei, nossa senhora, eu quero um circo assim. E eu guardei essa referência. Peguei naquela minha pasta de inspirações que eu já falei para vocês criarem aqui no Pinterest, né, as suas pastas próprias. Eu peguei essa imagem e joguei para essa pasta de inspirações. Eu falei, quando eu tiver uma festa circo, se calhar, nem sabia que ia fazer esse curso, enfim, não tinha nada planejado. Eu falei, mas ela vai estar na minha pasta de inspirações. E nisso, quando eu vi essa tenda, vi essa entrada, claro, eu olhei o desfile inteiro da Dior, né? Vi o vídeo, enfim, e fiquei encantada com essa proposta deles, né, para o circo. Como ambiente, nem tanto as roupas em si me chamaram a atenção, mas me chamou essa tenda, esse chão quadriculado, essas luzes, enfim, eles fizeram um super espetáculo, tinha malabaristas, tinha pessoas circenses, e eu comecei a olhar e ver a fundo e criei uma pasta circo, tá? E a partir desta pasta circo, eu fui salvando esse desfile da Dior. E ele foi o ponto de partida para como estilo, como ambientação que eu queria passar nessa decoração. Então, na verdade, assim, eu olhando as roupas, olhando principalmente esse chão, o amarelo, o dourado, o rosa, o Tiffany, tudo isso me inspirou, as luzes, me inspirou demais para criar esse circo. Então, por isso que eu falo, quando a gente não precisa pesquisar, justamente quando a gente tem uma festa para fazer. A nossa pesquisa tem que ser diária, o tempo inteiro abastecendo o nosso cérebro com informações, com o belo, com o que é bacana, com o que te inspira. Então, para vocês terem uma ideia, depois de 8 meses, 9 meses quase, eu fui criar uma decoração a partir de uma referência que me tocou, que me emocionou de janeiro. Então, por isso que é muito importante a gente saber quem a gente segue, a gente seguir pessoas, empresas legais, pessoas que inspiram, de arquitetura, de moda, de design, de vitrine, do que for, de ilustração, porque ir guardando, lembra que eu falei que a gente tem que ser um colecionador de referências? A gente tem que colecionar referências o tempo inteiro, não simplesmente quando a gente tem uma festa. E essa festa partiu de um ponto, de um desfile de moda, que vocês vão ver que tem coisas que estão muito conectadas e que me inspiraram muito para eu criar essa decoração lúdica e autoral. Principalmente, vocês podem ver aqui nas minhas referências, a gente não vai ver nenhuma referência de festa, tá? Então, começando aqui com a minha pasta circo, que foi criada lá há um tempão, lá atrás, a partir de um desfile que eu vi no Instagram e me emocionou, me tocou, me achei incrível, principalmente aquela tenda meio dourada, meio com branco, achei fantástica, as luzinhas, e quando entrando, todo esse chão quadriculado maravilhoso. Então eu quero mostrar para vocês um pouquinho dessa minha pesquisa aberta, que começou aqui nessa parte de moda,
e foi me levando justamente a outros itens. Então, aquela coisa que a gente está falando, a gente clica numa referência, aparece outra, clica numa referência, aparece outra, vai salvando, e me levou a ter vários itens que às vezes eram relacionados à festa, né, como aparecer um biscoito, alguma coisa assim, mas muito ligado a vitrinismo. Isso daqui é a vitrine de uma loja que é em Nova York, chama Bergdorf Goodman, que é a loja mais chique que existe, de multimarcas, que vende a própria Dior, enfim. Então, essa era a vitrine da Bergdorf Goodman. Aqui a gente tem também outra vitrine também. Aqui a vitrine da Louboutin, que é uma marca de sapato. Enfim, aqui ó, apareceu uma de festa, tá? Mas enfim, não é nenhuma mesa, mais a tenda, enfim, alguma coisa me chamou a atenção e eu fui salvando aqui, tá? Então vieram muitas imagens, daí que veio a parte também de eu trabalhar com os doces. É de uma fotógrafa, isso daqui é um projeto de uma fotógrafa que depois eu fui mais a fundo ver. Que tinha essa parte meio circense, ela tinha cabeça de algodão doce, essa daqui a cabeça de sorvete, enfim, essa outra que parecia mesmo que uma palhacinha lá do Circo de Soleil com um cupcake do lado. Essa daqui era uma outra. Essa é um editorial para Vogue, se eu não me engano, do Steven Meisel, que é um fotógrafo de moda incrível, que faz coisas maravilhosas. Então, tudo isso eu fui salvando. Um quarto de criança, crianças mesmo, né, com editoriais, que foi de alguma revista, eu não lembro qual que eu fui salvando. Enfim, tudo isso começou essa minha pesquisa aberta. E ó, aqui, ó, o backstage, né, a passarela aqui, ó, da Dior, que aí eu comecei a buscar outras fotos da Dior. Enfim, esse chão que me inspirou, vieram outras ilustrações. Tudo aqui uma pesquisa aberta, de imagens que me tocaram, imagens que eu achei bacana, achei tão bonito esse listado junto com os balões, coordenando certinho, ver que aqui o listado passa certinho nos balões. Isso daqui que foi uma referência que saiu a partir desse chão aqui da Dior. Enfim, todas essas crianças aqui bem lúdicas, aqui tem animais, mas enfim, né? Todos esses bambolês que vocês vão ver na decoração e tudo mais, com as luzinhas, tudo isso, e até mesmo esse cartazinho aqui, que eu não sei do que é exatamente, que foi me inspirando. Tudo isso foi entrando na minha pesquisa aberta para me ajudar a criar esse círculo lúdico. Aí depois, né, a gente pontuou estrelas também dentro da decoração, enfim. Então, essa parte de pesquisa aberta que eu fui salvando aqui tudo que me inspirava, tudo que eu achava bonito, tudo que eu achava bacana, e que compuseram a identidade dessa festa, né? Tem quarto de criança, enfim, tem próprios editoriais de criança, essa roda aqui, né, que fica a pessoa lá igual desse editorial que tá com as facas, enfim. Achei bacana essa imagem, as cores que essa menina estava usando aqui em cima desse tamborzinho. Enfim, tudo isso começou dentro da minha pesquisa. E daí, a partir daí, eu já defini a parte que seria dos doces, como que eu iria trabalhar. Aqui já começou a me pontuar as cores que eu queria trabalhar, que eu comecei a ver, porque eu não queria nada muito forte. Então, eu fui treinando o meu olhar dentro da minha pesquisa aberta, certo? Então, a partir disso, a gente passa para a nossa pesquisa direcionada, a parte de ambientação, do clima que eu quero dar, né? Que vão entrar a ambientação em si, o mobiliário, o painel, o piso, os balões, as flores, a paleta de cores. Aí a gente começa a pesquisar esses itens um a um, tá? Então, eu vou mostrar para vocês tudo isso, como eu pesquisei, como que eu trabalhei. Então, vocês viram que lá, a partir daquele losango do chão, do piso da Dior, eu comecei a pesquisar outras coisas. Aqui é um papel de parede, aqui também é outro papel de parede, enfim, que foram saindo dentro das minhas pesquisas. E aí, dentro das minhas pastas de inspirações de paleta de cor, veio essa imagem desse café aqui, ó. Então, tá vendo? Esses três é o mesmo café que eu vou mostrar para vocês.
Esse é um café que chama Dots Café, que é na Los Angeles, não lembro exatamente, se vocês olharem aqui, ó, dia 10 de maio que eu salvei essa foto. Eu, nas minhas pesquisas no Instagram, me deparei com este café e este papel de parede maravilhoso, junto com esse piso quadriculado, enfim, que eu achei, gente, que cores mais lindas, que papel de parede mais lindo. Falei, nossa, eu quero usar numa festa, quero me inspirar nesse papel de parede para alguma festa, com esse cobre, né, com as cadeiras o rosé gold, né, enfim, com cores claras e juntando com pontos mais fortes, enfim. Essa foi a minha maior inspiração para a gente começar a criar essa ambientação para a paleta de cores, tá? Então, aí a partir desse momento eu vi que esse papel de parede é de uma loja que eu sigo também, de Nova York, chama Anthropologie, que é uma loja muito incrível, muito bacana, que vende desde roupa, objetos de decoração, enfim, uma loja e vende papéis de parede. E ela, inclusive, tem as vitrines mais conhecidas, que tem super criativas, enfim. Então é uma loja também para a gente ficar de olho, se inspirar, porque a vitrine dela é sempre inovadora, tá? Então, a partir daqui, eu comecei a criar a ambientação do meu circo. Tá vendo que aqui já puxei um balão que tinha nas mesmas cores da tenda, algo que tinha meio a ver esse arco meio com sorvete, não sei, começou a me lembrar isso, mais essas cores. Aqui já entrou esse mesmo papel de parede, ó, num quarto de criança, que não tinha, né, nada a ver com a história. Aqui mais esse pedaço desse café que me inspirou muito também para criar as paletas de cor. Por quê? Porque esse tom me lembrou também o piso do desfile da Dior, tá? Então, vamos lá. Então, e a partir daí eu já comecei a fazer essa pesquisa direcionada da paleta de cores, que me criavam tanto para ambientação, como eu falei para vocês, a paleta de cores e ambientação está muito ligada. A identidade visual da paleta de cores saíram as ilustrações, o painel, os balões e as flores. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que foi isso. Então, essa daqui, a partir da minha pesquisa aberta, eu comecei a buscar ilustrações que tinham a ver, saíram ilustrações de circo, né? Aqui com os animais, aqui outros tipos de circo, com rosinha, balõezinhos, daí vieram também muitos balõezinhos. E algo assim, comecei com bolinhas que lembra roupa de palhaço, depois vim com gotinhas, depois com balõezinhos, e até que me deparei com este daqui, que é um fundo de tela de celular, que é as estrelas com a bolinha, algo que eu falei, nossa, isso daqui remete a algo lúdico, algo de palhaço, algo bacana, vai ficar bacana junto com o losango, com aquele chão, né, de losango. E já começou a me chamar a atenção aí essa parte de ilustrações que a gente podia, né, vindo a partir do próprio circo, né, das ilustrações de circo, pesquisando ilustração, circo, aquarela, né, aqui ó, vocês vão vendo as descrições, né, aquarela de circo, vetor, chuva de cores, enfim, foi vindo aquela pesquisa aberta, pesquisando ilustrações que tinham a ver com isso, e me deparei com essa imagem que eu gostei muito. E outras ilustrações que também me serviram como referência, apesar da gente não ter trabalhado com papelaria ou enfim esse tipo de coisa, que poderiam me ajudar também a trabalhar com toda a parte de papelaria, de convite, de identidade visual. Poderia sair tudo daqui. Essa menininha achei muito fofa, essa equilibrista assim, com o guarda-chuva, a peninha, quem viu quem reparar no bolo vai ver depois que tem uma peninha no bolo, no chapéuzinho que tem. Então, tudo isso foram detalhes que eu fui tirando a partir da minha pesquisa, pesquisando a partir ilustrações de circo. Achei essa equilibrista aqui super fofa também. Aqui tem uma girafa, nada a ver, mas, né? Enfim, um elefante. Mas eu iria tirar toda essa parte dos animais, mas foram imagens que me chamaram a atenção e começaram já a ir para minha pesquisa direcionada, que aqui, se fosse uma papelaria, um convite, algo que você precisasse fazer uma ilustração, de repente, de entrada da festa,
estaria aqui já meio que direcionado para você. E a gente tem também trabalhado os elementos centrais. Lembra que eu falei dos elementos centrais que eu queria trabalhar? O bolo, a pipoca, o pirulito, o sorvete, o ticket, tudo isso uh, foi trabalhado na pesquisa direcionada, tá? De bolo, doces. Então, assim, eu não preciso colocar bolo, circo, cupcake, circo. Não, eu já sei aqui os elementos que eu vou trabalhar. Então, cupcake de pipoca, bolo de pirulito, enfim, tudo isso a gente pode trabalhar já a pesquisa direto dos elementos centrais. A gente não precisa fazer bolo, circo, festa, circo, balão, circo. Não, pesquisa diretamente dos objetos selecionados que você, dos pontos centrais que você determinou que vai usar. E eu vou mostrar para vocês aqui. E desses elementos centrais vão sair os bolos, doces, a identidade visual que a gente vai trabalhar, papelaria, as ilustrações, o painel, qualquer tipo de artesanato que você for fazer e os objetos decorativos em si. Então vamos lá. Aqui aqui um pedacinho daquela ilustração, daquela fotografia, né? A gente continuando a mesma parte aqui. Então aí eu já comecei a pesquisar, você tá vendo? Bolos que tinham com sorvete, com aqui tinha um catamento, lacinho, macarrão, balão, lembra que eu falei que eu queria usar balões? Tudo isso veio já uma pesquisa direcionada para os elementos centrais que eu queria trabalhar. Depois a pipoca, né? Cake pop de pipoca, uh, so, uh, cupcake de pipoca, né? Aqui tem mais outras coisas, palhacinhos, enfim, já fim a pesquisa direcionada dos doces diretamente para os elementos centrais que eu queria trabalhar. Então não foi simplesmente botar doce e circo, não, já foi. Eu quero um cake pop de palhaço, já vou procurar um cake pop de palhaço. Quero um cake pop de sorvetinho. Eu quero um cupcake de pipoca. Ah, podia fazer um cupcake de pipoca sim, mas ou de pipoca de verdade, realmente. Né? Aqui a parte dos doces, que eu queria doces com doces, né? Doces de sorvete, doce, aqui tem o donuts, eu acabei não usando donuts, pirulitos, enfim, um bolo com pirulitos, sorvete, aqui o pedaço aqui, ó, da, do café Dots lá, que eu falei para vocês. Enfim, e a partir daí eu criei o meu mood board, tá vendo? Então o meu mood board nada mais é do que uma compilação de tudo que eu já mostrei para vocês. Aqui um pedaço desse café, da onde saiu a minha paleta de cores, da pipoca, da menininha equilibrista, que no caso eu não usei, mas se fosse fazer um convite de repente, se fosse fazer algo, né, que a gente precisasse de um personagem desenvolver, se fosse um totem, alguma coisa assim, estaria aqui também com o chapéuzinho dela de pena. Enfim, aqui os tickets aqui presos nesse arranjo, não sei o que é isso. O quarto infantil, aquela imagem que eu falei do Steven Meisel. Aqui a tenda Dior, que já casou aqui com essa parte meio candy, meio de candy no sentido de docinho, e nisso eu montei a minha paleta de cores, tá? A gente está trabalhando aqui com uma paleta de cores de 7 cores, então aí a partir desse momento que eu criei essa paleta, que ao mesmo tempo é suave, e ela tinha os pontos de luz, que era o vermelho principalmente, e os pontos de verde que entraram mais no painel, tá? E a partir desse momento já fui criando o meu, começando principalmente na parte de sublimados, de painel e piso, tá? Porque como são dois elementos estampados, é sempre interessante você trabalhar primeiro com eles para não pesar justamente, não ficar algo né, que brigue. Então, eu decidi que eu queria aquele piso de losango, separei aquela imagem de estrelinhas com bolinhas, com coisas assim que eu achei super lúdica, super a ver, e apliquei a minha paleta de cor. E virou o painel sublimado e o piso. No piso eu não quis colocar cores fortes para não levantar demais, não fazer nada muito pesado e ficar também na inspiração lá da Dior. E aqui atrás eu mudei as cores do que vocês viram e eu inseri aqui um verde escuro e um cinza também que está pontuado em alguns cantos. Vocês viram que na minha paleta de cor tinha o verde, mas ele foi simplesmente pontuado
painel, tá? Só para dar um contraste leve, para ele ficar mais chamativo, porque o fundo já era branco, tá? Então, esse virou o nosso painel e o piso. E a partir daí, foi a definição de mobiliário. Como eu falei para vocês que eu estava aqui com um piso bem alegre, bem alegre não, bem leve, bem suave, eu decidi trabalhar com um ponto de luz, como eu falei para vocês, que é a cômoda vermelha. E o restante do mobiliário, tudo em cores neutras, o branco que eu usei bastante, essa mesa com pé branco e o tampo de madeira, as maletas rosa claro. Então, meu ponto de destaque dentro da decoração é essa cômoda vermelha, tá? E a partir daí, do momento que eu estava com o painel e o piso definido, defini os móveis e o meu segundo passo são os balões, tá? Normalmente os balões a gente faz, a gente já tem uma pré-ideia antes do que vai ser trabalhado. E na hora a gente faz alguns ajustes. E o que acontece? Como que eu tenho? Da mesma forma que eu tenho uma pasta de circo, eu tenho uma pasta só de balões. Então eu não procuro necessariamente os balões na minha festa circo, eu procuro na minha pasta de balões. E na minha pasta de balões tem dos mais variados tipos que podem ser feitos de balão. Então, quando eu olho, no caso, eu olhei, eu tenho um piso estampado, eu tenho um painel estampado, eu tenho um móvel vermelho. Então, eu não quero colocar nada que pese muito, nada que, né, que sobressaia além, para não ficar justamente. Eu queria sempre passando uma paleta delicada. A intenção é que fosse uma festa delicada. Então, por isso que eu decidi trabalhar com os balões nas cores mais claras da minha paleta, né? Voltando aqui um pouquinho. Então, eu decidi trabalhar os balões aqui, ó, nessas cores mais claras da minha paleta, com menos contraste. Nem o Tiffany eu resolvi colocar. Então, eu entrei muito no branco, no amarelinho, no pêssego, né? Ainda tá aqui o amarelinho ficou meio claro, enfim. Mas eu quis trabalhar essa delicadeza nos balões também para não pesar, porque justamente eu estava trabalhando com um móvel relativamente grande, né, que era vermelho. Então, por isso eu optei de colocar o balão aqui em cima, para dar esse acabamento no painel. Eu gosto muito do balão como acabamento no painel, para não ficar esses cantos duros. Então, a gente optou por um arco desconstruído em cima do painel, porque a gente já tinha aqui na parte de baixo o vermelho muito forte, tinha um estampado aqui, o estampado embaixo e em cima o balão veio para completar isso, tá? Então, a partir daí da minha pasta de referências que eu defino como que será os balões, da minha pasta de balões que eu defino como serão os meus balões, a partir da minha pesquisa, que é justamente como eu falo para vocês, o tempo inteiro pesquisando tudo que eu vejo de balão legal, eu vou jogando na minha pasta de balão. Aí na hora eu quero montar uma festa, eu consulto a minha pasta de balão e vejo o que de repente pode se adequar àquele meu projeto, tá? E a mesma coisa para minha pasta de flores. Então, esses itens que são chaves, balão, flor, enfim, ou qualquer outro item que eu ia falar que eu esqueci. Ilustrações, tudo isso eu tenho pastas separadas, essas pastas que eu pedi para vocês criarem. E na hora de definir o projeto floral que eu vou trabalhar, eu venho para minha pasta de flor e procuro, consulto. Olha aqui, ó, como algo que vocês vão ver lá parecido na decoração do circo. Então, eu não preciso sair correndo. O que eu vou fazer na flor? Flor, circo. Não, balão, circo, não, tá tudo lá, tá tudo pronto para ser consultado, as suas referências, coisas que te inspiram, coisas que têm a ver com você. Você não precisa buscar as referências já vão estar lá. Por isso que o maior trabalho do designer, do criador, é coletar referências. Então, tenha na sua cabeça de coletar referências o tempo inteiro. É referência na flor, é referência de balão, é referência de mobiliário, é referência de paleta de cor, é referência de qualquer coisa. Vocês viram que as minhas maiores inspirações para essa decoração foi um papel de parede de um café e um desfile de moda.
e deu o resultado que era justamente o que eu queria, de algo lúdico, algo novo, algo diferente, algo com a nossa cara, tá? Então, a mesma coisa, tem a sua pasta de flores, tem a sua pasta de balões, tem a sua pasta de ilustrações, a sua pasta de artesanato, a sua pasta de quartos infantis, que você vai ter sempre referências para buscar. E como eu falo, dentro das suas pastas existe o algoritmo lá, o Instagram, o Pinterest vai filtrando com base no que você vai mostrando. E tá vendo? Vocês estão vendo aqui, a gente tem aqui, ó, uma flor que é japonesa, coreana, sei lá da onde, outra que vem aqui em português, outra que aqui provavelmente deve ser alemão, em função do que eu pesquisei. Foram coisas que foram aparecendo para mim e o que eu fui gostando eu fui salvando, tá? E a parte mais direcionada da pesquisa, que a gente precisa pesquisar algo que é mais específico né, do mercado de festa, é justamente os doces, tá? E a gente não tem como fugir, eu não vou pesquisar doce, né, mas justamente você não precisa pesquisar doces circo, cupcake circo, não, você pesquisa os doces conforme os elementos que você for trabalhar. Então aqui eu pesquisei um bolo que era de doces, né, de donuts, de, sei lá, aqui tinha catavento, tinha outras coisas assim. Isso daqui é um bolo, esse bolo que em formato de sorvete virou meu mini cupcake, até com palitinho aqui. Esse cupcake de pipoca caramelada, a gente fez um cupcake de pipoca com caramelada, com flor de sal, ficou incrível, muito legal. Então, os doces, eu já pontuei que eu queria sorvete. Esse bolo me saiu sorvete, os pirulitos dos pães de mel, as balinhas que estavam no pão de mel. Entrou a partir de um bolo que esse até era de circo, né? Mas tinha uma coisa também bem lúdica em relação aos doces. Então, os cake pops de sorvetinho, que eu queria que era com a casquinha, a gente fez ele ao contrário, em vez de fazer ele no palito, fez ele derramado na bandeja. Os biscoitos, né? No caso que a gente fez, entraram as estrelinhas, tirei os animais, entrou a minha tenda igual da Dior lá, a tenda com amarelinho e pérola, os cupcakes de palhacinho, o cake pop de palhacinho. Então, tudo isso na parte de direcionamento de doce, a gente pode trabalhar uma pesquisa mais relacionada ao mercado de festas, né? Mas não precisa trabalhar do tema generalizado. Já procure dos objetos que você selecionou que vão ser os pontos de destaque da sua decoração. Então, eu espero que vocês, dessa forma, depois ver todo o passo a passo da montagem, da conclusão dessa decoração, vejam que sim, que é possível você criar a partir do zero, é possível você criar uma festa bonita, é possível você criar uma festa lúdica, sem ter que olhar outros decoradores, com referências próprias, com referências que venham de você e principalmente é muito mais gostoso, é muito mais fácil, tá? Do que sair lá buscando hashtag festa circo, entrar no Pinterest festa circo menina e você vê um monte de coisa que não vai te agregar nada e assim você vai deixar sua imaginação fluir, tá? E nas próximas aulas vocês vão ver a conclusão de tudo isso que eu fiz, toda essa criação, todo esse processo criativo que vocês tiveram acesso agora, vocês vão ver materializado no passo a passo da montagem dessa decoração de circo, tá bom? Então, eu espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!